Capítulo 7. O propósito eterno. Já falamos da necessidade da revelação, da fé e da consagração para vivermos a vida cristã normal. Mas nunca entenderemos claramente por que são necessárias, se são tão normais. Se não tivermos em mente o alvo que Deus tem em vista. Qual é o grande alvo divino? O propósito de Deus na criação e na redenção? É este o alvo divino? Pode-se resumir em duas frases, uma de cada seção de Romanos já mencionada. É a glória de Deus. Romanos capítulo 3, versos 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a glória dos filhos de Deus, Romanos 8, 21, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 3, versos 23, o propósito de Deus para o homem era a glória, mas o pecado frustrou esse propósito, fazendo com que o homem se desviasse desse alvo da glória de Deus. Quando pensamos no pecado, instintivamente pensamos no julgamento que ele acarreta e invariavelmente associamo-lo com a condenação e o inferno. O pensamento do homem é sempre a respeito da punição. Essa punição que lhe sobrevirá se pecar, mas o pensamento de Deus gira em torno da glória que o homem perde se pecar. O resultado do pecado é que perdemos o direito à glória de Deus. O resultado da redenção é que somos qualificados de novo para a glória de Deus. O propósito de Deus na redenção é glória, glória e glória. Primogênito entre muitos irmãos, esta consideração nos leva adiante para o capítulo 8 de Romanos, onde o tema se desenvolve nos versículos 16 a 18 e de novo nos versículos 29 e 30. Paulo diz, somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Em Romanos capítulo 8, versos 16 a 18, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. No 17, e se filhos também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O 18, pois tenho para mim que a aflição deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ainda, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No versos 30, e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Qual era o objetivo de Deus? Era que o seu Filho Jesus Cristo pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos que seriam todos transformados à sua imagem. Como realizou Deus esse objetivo?
Aos que justificou, a esse também glorificou. Então, o propósito de Deus na criação e na redenção foi fazer de Cristo o primogênito entre muitos filhos glorificado. Em João capítulo 1, versos 14, a palavra do Senhor diz assim: e ao Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aprendemos que o Senhor Jesus era o unigênito Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso significa que Deus não tinha outro filho, senão este. Ele estava com o Pai desde toda a eternidade. Mas aprendemos que Deus não se satisfazia em que Cristo permanecesse como Filho unigênito. Desejava também que ele se tornasse o seu primogênito. Como podia um filho unigênito vir a ser o primogênito? E tendo o pai mais filhos, o primeiro filho que você tiver será seu unigênito. Mas se tiver outros, este se torna o primogênito. O propósito divino na criação e na redenção foi que Deus tivesse muitos filhos. Ele nos desejava e não se satisfazia sem nós. Há algum tempo visitei o Sr. George, autor do famoso folheto Segurança, Certeza e Gozo. Quando fui levado à presença deste velho crente de 93 anos, ele tomou a sua mão nas minhas mãos e de maneira calma e ponderada disse: irmão, sabe, eu não posso passar sem ele. E sabe, ele não pode passar sem mim. Embora estivesse com ele por mais de 1 hora, a sua idade avançada e a sua fraqueza física tornaram impossível manter qualquer conversa, mas o que ficou gravado na minha memória desta entrevista foi a sua frequente repetição destas duas frases: irmão, sabe, eu não posso passar sem ele. E sabe, ele não pode passar sem mim. Ao ler a história do filho pródigo, muitas pessoas se impressionam com as tribulações que se sobrevieram pensando no que ele passou de desagradável. Mas não é essa lição da parábola cujo coração é: meu filho estava perdido e foi achado. A questão não é o que o filho sofre, mas o que o pai perde. É ele o sofredor, é ele quem perde. Uma ovelha se perde, de quem é a perda? Do pastor perde-se uma moeda, de quem é a perda? Da mulher. Perde-se um filho, de quem é a perda? Do pai. Oh Deus de poder! É esta a lição de Lucas capítulo 15. O Senhor Jesus era o filho unigênito. Não tinha irmãos. O pai, porém, enviou o filho a fim de que o unigênito pudesse também ser o primogênito. E o filho amado tivesse muitos irmãos. Nisto reside toda a história da encarnação e da cruz. E temos aqui, finalmente, o cumprimento do propósito de Deus, conduzindo muitos filhos à glória. Hebreus capítulo 2, versos 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da salvação deles. Louvado seja Deus. Lemos em Romanos capítulo 8, versos 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. E em Hebreus capítulo 10, versos 10,
É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre, muitos filhos. Do ponto de vista do Senhor Jesus, trata-se de irmãos. Do ponto de vista de Deus Pai, trata-se de filhos. Ambas as palavras nesse contexto expressam a ideia de maturidade. Deus procura filhos adultos e, mais do que isso, não deseja que vivam num celeiro, numa garagem ou num campo. Quer levá-los para o seu lar. Deseja que compartilhem sua glória. É esta a explicação de Romanos capítulo 8, versos 30. Aos que justificou, a estes também glorificou. A filiação, a expressão plena do seu filho, é o propósito de Deus nos muitos filhos. Como poderia ele realizar isto? Justificando-os e depois glorificando-os. Deus não se deterá aquém daquele alvo. Ele se propõe a ter filhos com ele na glória, filhos perfeitos e responsáveis. Providenciou para que todo o céu fosse habitado com filhos glorificados. Este foi o seu propósito na redenção. Louvado seja Deus, o grão de trigo. Como foi efetuada a obra de Deus em tornar seu Filho unigênito em primogênito? A explicação se acha em Romanos capítulo 12, versos 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Este grão era o Senhor Jesus, o único que Deus tinha no universo, não tinha um segundo grão. Deus colocou este único grão na terra, onde morreu, e na ressurreição o grão unigênito se transformou em grão primogênito, porque dele se derivaram muitos grãos. Em relação à sua divindade, o Senhor Jesus permanece único como unigênito Filho de Deus. Todavia, há um sentido em que, da ressurreição em diante e por toda a eternidade, é também o primogênito e a sua vida, a partir de então, se acham em muitos irmãos. Louvado seja Deus. Assim, nós que somos nascidos do Espírito, somos feitos coparticipantes da natureza divina. 2 Pedro capítulo 1, versos 4. Não por nós mesmos, e sim em dependência de Deus, e por virtude de estarmos em Cristo, recebemos o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versos 15 e 16. Foi por meio da encarnação e da cruz que o Senhor Jesus o tornou possível. Nisto se satisfez o coração de Deus, o Pai, porque pela obediência do Filho até a morte, alcançou os seus filhos. Louvado seja Deus. O 1º e o 20º capítulo de João são muitos preciosos a esse respeito. No princípio do seu evangelho, João nos diz que Jesus era o unigênito Filho do Pai. No fim do evangelho, diz que o Senhor Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, disse a Maria Madalena: vai ter com meus irmãos. E disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso está em João capítulo 20, versos 17. Até aqui, neste evangelho, o Senhor falou muitas vezes de o Pai ou de meu Pai. Agora, na ressurreição, acrescenta e vosso Pai. É o filho mais velho, o primogênito, que fala. Pela sua morte e ressurreição,
muitos irmãos foram trazidos para a família de Deus. E, portanto, no mesmo versículo, ele os chama meus irmãos. Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus capítulo 2, verso 11. Pois tanto que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. A escolha que Adão tinha que fazer. Deus plantou grande número de árvores no jardim no Éden. Mas no meio do jardim, isto é, num lugar de especial proeminência, plantou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão foi criado inocente, não tinha o conhecimento do bem nem do mal. E Deus o colocou no jardim, dizendo com efeito, ora, o jardim está cheio de árvores repletas de frutos, e podes comer livremente do fruto de todas as árvores, mas no meio do jardim há uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não deves comer dela, porque no dia em que o fizeres, certamente morrerás. Mas, lembra-te, o nome da outra árvore ao pé dessa é árvore da vida. Louvado seja Deus! Qual é, pois, o significado destas duas árvores? Adão, por assim dizer, foi criado moralmente neutro, nem pecador nem santo, mas inocente, e Deus colocou estas duas árvores no jardim para que ele pudesse pôr em prática a faculdade de livre escolha de que era dotado. Podia escolher a árvore da vida ou escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, o conhecimento do bem e do mal, embora a Adão tivesse sido proibido, não é mal em si mesmo. Sem ele, Adão está limitado e não pode por si mesmo decidir em questões de ordem moral. O julgamento do que é certo e bom não lhe pertence, e sim a Deus. E o único recurso de Adão, quando tem que encarar qualquer problema, é remetê-lo a Deus. Assim há no jardim uma vida que depende totalmente de Deus. Estas duas árvores representam, portanto, dois princípios profundos. Simbolizam dois planos de vida, o divino e o humano. A árvore da vida é o próprio Deus, porque Deus é a vida, a mais elevada expressão da vida, bem como a fonte e o alvo da vida. O que representa o fruto? É nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos comer a árvore, mas podemos comer o seu fruto. Ninguém é capaz de receber Deus como Deus, mas podemos receber o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! O fruto é a parte comestível, a parte da árvore que se pode receber. Podemos assim dizer com a devida reverência que o Senhor Jesus Cristo é realmente Deus, em forma recebível. Deus em Cristo pode ser recebido por nós. Está em Efésios capítulo 3, versos 11 a 12. Se Adão tomasse da árvore da vida, participaria da vida de Deus e assim se tornaria um filho de Deus, no sentido de ter em si mesmo vida derivada de Deus. Teríamos então a vida de Deus em união com o homem, uma raça de homem tendo em si a vida de Deus e vivendo em constante dependência de Deus para a manifestação dessa vida. Se por outro lado, Adão se voltasse na direção contrária e tomasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desenvolveria então a sua própria humanidade de forma natural, se separadamente de Deus dessa forma, alcançando um elevado grau de façanhas e conhecimentos pelas suas conquistas e aquisições, como ser autossuficiente,
teria em si mesmo o poder de formar opiniões independentemente de Deus, não teria, porém, a vida divina em si mesmo. Louvado seja Deus! Era, portanto, essa a alternativa que estava perante ele. Escolhendo o caminho do Espírito, o caminho da obediência, poderia tornar-se um filho de Deus, dependendo de Deus para a manifestação da sua vida, ou seguindo o curso natural, ele podia, por assim dizer, dar o toque final em si mesmo, tornando-se um ser autodependente, julgando e agindo separadamente de Deus. A história da humanidade é o resultado da escolha que Adão fez. A escolha de Adão, a razão da cruz. Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomando assim uma posição de independência, ficou sendo o que até hoje é o homem, aos seus próprios olhos. Homem plenamente desenvolvido, que pode comandar o conhecimento, decidir por si mesmo, prosseguir ou deter-se. Desde então tinha entendimento. Gênesis capítulo 3, verso 6 nos diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei. Mas a consequência que daí resultou envolver a cumplicidade com Satanás e o colocara sob o juízo de Deus. Foi por isso que o acesso à árvore da vida lhe teve de ser daí em diante vedado. 2 planos de vida foram colocados perante Adão: o da vida divina, independência de Deus, e o da vida humana com seus recursos independentes. Foi pecaminosa a escolha que Adão fez. Do último, porque assim se tornou aliado de Satanás para frustrar o eterno propósito de Deus. Escolheu o desenvolvimento da sua própria humanidade, querendo se tornar um homem melhor ou talvez perfeito, segundo o seu próprio padrão, porém separado de Deus. O resultado, no entanto, foi a morte, porque ele não tinha em si mesmo a vida divina imprescindível para realizar em si o propósito de Deus, e acabou escolhendo ser um agente independente de Satanás. A razão da cruz. Assim, em Adão, todos nos tornamos pecadores, dominados por Satanás, sujeitos à lei do pecado e da morte e merecendo a ira de Deus. Vemos assim a razão divina da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos também a razão divina da verdadeira consagração para nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, e para nos apresentarmos a Deus como vivos dentre os mortos. Todos devemos ir à cruz, porque o que está em nós, por natureza, é uma vida bem nossa, sujeita à lei do pecado. Adão escolheu uma vida própria ao invés da vida divina. Assim, Deus teve que pôr termo a tudo quanto era de Adão. O nosso velho homem foi crucificado. Deus incluiu todos os em Cristo e crucificou Cristo como o último Adão, aniquilando assim tudo que pertence ao velho Adão. Depois Cristo ressuscitou em nova forma, ainda com um corpo, mas no espírito, não mais na carne. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versos 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O Senhor Jesus agora tem um corpo ressurreto, espiritual, glorioso, e desde que não está mais na carne, pode agora ser recebido por todos. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, disse Jesus. João capítulo 6, verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou,
e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Os judeus acharam revoltante a ideia de comer a sua carne e beber o seu sangue, mas evidentemente não podiam recebê-lo. Então, porque ele estava literalmente na carne, agora que ele está no espírito, cada um de nós pode recebê-lo e é participando da sua vida ressurreta que somos constituídos filhos de Deus. João capítulo 1, versos 12 e 13, a palavra do Senhor nos diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais nasceram de Deus. Louvado seja Deus! Deus não está empenhado em reformar a nossa vida. O seu pensamento não consiste em trazê-la a certo grau de aperfeiçoamento, porque a nossa vida situa-se num plano essencialmente errado. Naquele plano, ele não pode agora levar o homem à glória. Tem que criar um novo homem, nascido de Deus, nascido de novo. A regeneração e a justificação caminham juntas. Aquele que tem o filho tem a vida. Há vários planos de vida. A vida humana situa-se entre a vida dos animais inferiores e a vida de Deus. Não podemos lançar uma ponte sobre o golfo que nos distancia do plano inferior ou do plano superior e a separação que há entre a nossa vida e a de Deus. É infinitamente superior à que existe entre a nossa vida e a dos animais. Os seus filhos nasceram na sua família e receberam seu nome porque você lhes comunicou a sua própria vida. Quanto ao seu cão, talvez seja inteligente, bem comportado, um cão notável, mas nunca poderia ocupar a posição de ser seu filho. A questão não trata-se de um cão bom ou mau, mas simplesmente é um cão. Não é por ser mau que fica desqualificado para ser filho. É simplesmente por ser cão. O mesmo princípio se aplica às relações entre o homem e Deus. A questão não é você é mais ou menos bom ou mau, mas simplesmente você é homem. Se a sua vida está num plano inferior ao da vida de Deus, então você não pode pertencer à família divina. A nossa única esperança como homens, a família divina. É essa. A nossa única esperança como homens está em receber o Filho de Deus. E quando o fazemos, a sua vida em nós constitui-nos a filhos de Deus. O que nós hoje possuímos em Cristo é mais do que Adão perdeu. Adão era apenas um homem desenvolvido. Permaneceu naquele plano e nunca possuiu a vida de Deus. Mas nós que recebemos o Filho de Deus, recebemos não só o perdão dos pecados, mas também recebemos a vida divina que estava representada no jardim pela árvore da vida. Pelo novo nascimento, recebemos algo que Adão nunca tivera e não chegará a alcançar. Todos vêm de um. Deus deseja filhos que sejam coerdeiro com Cristo, na glória dele. Este é o seu alvo, mas como pode ele realizar tal façanha? Voltemos agora a Hebreus capítulo 2, versos 10 a 11. Porque convinha que aquele que, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação dele. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha
de lhe chamar irmão, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação. Mencionam-se aqui duas entidades, muitos filhos, e o autor da salvação deles, ou noutras palavras, o que santifica, os que são santificados. Mas disse que estas duas entidades vêm de um só. O Senhor Jesus, como homem, derivou a sua vida de Deus, e no outro sentido, mas igualmente verdadeiramente. Derivamos a nossa vida de Deus. Ele foi gerado do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versos 20. E nós fomos nascidos do Espírito, nascidos de Deus. João 3,5 diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Assim diz Deus, somos todos de um. De, no grego, significa para fora de. O filho primogênito e os muitos filhos são todos, embora em sentidos diferentes, tirados para fora de, a única fonte da vida. Temos hoje a vida que Deus tem no céu, porque Ele a transmitiu a nós aqui na terra. Este é o precioso dom de Deus. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por essa razão que podemos viver uma vida de santidade. Porque não se trata de a nossa vida ter sido modificada, e sim de a vida de Deus ter sido implantada em nós. Já notou que nesta consideração do propósito eterno, toda a questão do pecado deixa finalmente de existir? O pecado entrou com Adão, e mesmo quando ele for resolvido como tem de sê-lo, apenas somos levados à posição em que Adão se encontrou, mas relacionando-nos de novo com o propósito divino, restaurando-nos o acesso à árvore da vida. A redenção nos deu muito mais do que Adão jamais teve. Fez-nos participante da própria vida de Deus. Louvado seja Deus. Livro de Watchman Nee. Louvado seja Deus.